E aí, tudo certo? Bom, hoje eu queria falar sobre o tempo, porque tudo que falaram para nós sobre o tempo, que ele existe como passado, presente e futuro, é mais uma narrativa para que a gente viva na prisão, na caverna de Platão, na Matrix, porque na verdade nós vivemos o futuro, o presente e o passado. E hoje eu vou mostrar isso aqui para você. Se esse tema te interessa, eu já peço que se você puder, você curta esse vídeo, comente se for possível. E, bom, vamos ao tema. Você já percebeu que o tempo parece mudar, dependendo do que você sente? Quando você está ansioso, ele se arrasta, demora. Quando você está feliz, ele voa. E quando você sofre, ele parece que te esmaga. Mas e se eu te dissesse que o tempo, ele não passa? Ele só responde. É isso mesmo. O que se move não é o tempo, é a sua consciência dentro dele. E se você aprender a observar, você vai perceber que a maioria das pessoas não vive no presente. Elas vivem presas na linha do passado, revivendo a mesma história, só com cenários diferentes. Hoje eu vou falar sobre algo que vai redefinir completamente o jeito que você enxerga a sua realidade. Não é religião, não é filosofia complicada, é totalmente lúcido e explicativo. É um código por trás de tudo que você chama de vida. Hoje você vai entender o que é a narrativa do tempo. Tudo começa com uma simples observação. Antes de você falar, você pensa. E antes de ver, antes de visualizar, você falou alguma coisa, mesmo que internamente. Logo, o pensamento, ele é só o roteiro do seu futuro. A palavra, o verbo, é o presente em ação, o momento. E o que você vê agora é apenas o passado que está se materializando. Mas quase ninguém percebe isso, porque está sempre olhando o espelho e achando que ele cria o rosto. Você entende? O tempo é o espelho, e o reflexo é sempre o passado, futuro, presente e passado. Pensa comigo, de novo. Se você pensa em alguma coisa, esse pensamento ele cria uma imagem, ele gera uma emoção. Essa emoção muda a sua química do seu corpo. Ela muda a sua postura e ela muda a sua voz. E o mundo, reagindo ao campo que você emite, devolve situações na mesma frequência com que você vibrou. E isso tudo começou no seu pensamento. Mas quando isso acontece, você acha que foi o agora que criou. Só que não, foi o pensamento de ontem que acabou de amadurecer. E a visão que você está tendo, o que os seus olhos te mostram, é sempre o passado sendo exibido em tempo real. E se o que você vê é passado, e onde está o presente? O presente é um instante entre o pensamento e a palavra, um microsegundo onde o universo espera a sua próxima escolha. E é ali, nesse espaço invisível, que o tempo vai se curvar. Ali, o eu sou ganha forma. João já dizia, no princípio era o verbo. Mas perceba, antes do verbo existia um pensamento. E antes do pensamento existiu o observador. Lá em Gênesis 1, onde está dito, no princípio Deus criou os céus e a terra, em hebraico seria Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que numa tradução literal, isso é assunto para outro vídeo, mas eu posso adiantar um pouquinho aqui, porque se encaixa muito bem nesse momento. A tradução mais literal seria em sua mente, Elohim emanou de si a energia e a matéria. Logo, o pensamento veio antes do verbo, e o observador é só quem percebe a mente criando. É o ponto silencioso por trás da voz interna, e é justamente ele que tem o poder de reprogramar a linha do tempo. Porque quando você fala alguma coisa, a palavra ela vira vibração, e é essa vibração que se torna matéria. Mas quando o observador assume o comando, a palavra deixa de ser uma coisa só, automática. Ela se transforma em um ato criador consciente. O verbo se transforma. Sabe o que é realmente dominar o tempo? Não é voltar para o passado.
não é prever o futuro, é perceber o exato ponto onde o pensamento se transforma em realidade. A maior parte das pessoas vive atrasada em si mesmas. Pensam em algo, reagem, sofrem. Só depois elas percebem que estavam presas em um pensamento antigo. Mas quando você se torna consciente do seu próprio processo, da sua linha do tempo, quando você vê que a realidade é sempre uma resposta atrasada, aí você muda o foco. Em vez de lutar contra o que já foi, você começa a criar o que você vai ver daqui a pouco. É aí que você dobra o tempo. O que geralmente nós chamamos de manifestação é só o tempo se alinhando no reflexo daquilo que você já decidiu ser. Anote isso. Vamos trazer isso aqui para dentro da sua cabeça, literalmente. O seu cérebro, ele não cria o pensamento. Ele apenas traduz o que a sua mente está projetando, como uma tela que exibe o que o projetor manda. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Elas são como fios de energia, não energia elétrica, é energia, não é eletricidade. Elas não apenas transmitem informação biológica, elas também registram padrões vibracionais. E esses padrões, cada vez que você repete um pensamento, você reforça um circuito elétrico, um fio de tempo dentro do seu sistema nervoso. E esses fios, eles se alinham dentro do seu corpo e chegam à glândula pineal, que capta esse campo de possibilidades e envia de volta em forma de frequência. Então, de certa forma, o tempo que você vive é o tempo que o seu cérebro consegue perceber. E quando você muda essa frequência interna, você muda o que o seu cérebro entende como realidade presente. Ou seja, dominar o tempo é dominar o seu próprio padrão vibracional. Existe uma trindade curiosa nisso tudo, que é a verdadeira linha do tempo, o futuro, o presente e o passado. É o eu, que é o que pensa, o você, que observa o eu, e o observador, que percebe os dois. E isso daqui é uma chave incrível. É essa arquitetura da consciência. É a mesma estrutura do verdadeiro tempo, futuro, presente, passado. O eu pensa, o você fala, o verbo, e o observador vê, o passado. Apenas quando esses três se alinham, você começa a sentir o tempo como um campo de criação e não uma prisão. E é aí que a sua visão muda, porque o tempo ele vai deixar de ser só uma sequência e ele se torna um espelho infinito do que você decide ser agora. Então a pergunta é: você está sendo o criador ou só um reflexo? Quando você acorda e diz, mais um dia comum, o universo responde, assim será. Mas quando você acorda e pensa, hoje eu vou dominar o tempo, hoje eu vou fazer tudo que me deixa feliz, aí alguma coisa muda. Você sente que o seu campo ele está se reescrevendo, que a sua frequência ela está totalmente alterada. E o tempo ele não é seu inimigo, é só um roteiro. E é paciente. Ele está só esperando você decidir qual a cena você quer viver. E lembre-se sempre, o que você vê agora é só o passado. Nada mais do que um eco, uma fotografia antiga da sua mente. Mas o próximo quadro, ele está sendo pintado agora, com o que você está pensando, falando e sentindo. Então, se o tempo é uma narrativa, você é o autor. E quando você fala, você ativa o logos dentro de você. Você acende a centelha criadora, o mesmo poder que moveu o universo. Como dizem provérbios, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você é um som que acredita ser verdadeiro. Cada pensamento e palavra que você está esculpindo, as frequências no campo quântico, não há demora, há apenas um tempo de percepção. Tudo que você vê é passado. É um reflexo congelado de alguma coisa que você já pensou, sentiu. A verdadeira criação não está no que teus olhos te mostram, mas no que o teu coração projeta antes de você ver. Por isso, da próxima vez que você olhar ao seu redor e não gostar do que você está vendo, lembre-se, você não está vendo agora.
você está vendo um passado se materializando. Então olhe para dentro de você, crie novos pensamentos, fale com convicção e aguarde, porque o futuro já começou dentro de você. O tempo não passa, o tempo só responde à sua vibração. Eu espero que você tenha conseguido compreender. Eu tentei ser o mais breve possível. Agradeço de coração se você assistiu até aqui. Se você puder curtir e comentar o vídeo, muito obrigado. Se você puder dar uma olhada na descrição, tem alguma coisa bem legal que eu deixei ali, que é um dos meus trabalhos, para que você comece a alterar a sua consciência de dentro e materializando o que está fora, porque é assim que funciona. Dá uma olhada na simbologia arquetípica. Um grande abraço, até a próxima e muita luz para sua vida.